versículo de número 14. O tema dessa noite é: onde está o Deus de dias? Glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, versículo de número 14. Quem encontrou, diga amém. Amém. Pastor, não encontrei, senão eu espero. Fique em paz. Bom, eu quero que você leia comigo, seja muito edificado nessa noite, nessa palavra, e com certeza Deus vai falar com você poderosamente. Amém, queridos? Segundo livro de Reis, capítulo de número 2, versículo de número 14. Os irmãos acharam? Glórias a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: e tomou a capa de Elias, que lhe caía, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma banda e outra banda, e Eliseu passou. Pode sentar, glorificando a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Queridos, nessa semana que se passou, eu estive caminhando pelas ruas da cidade e eu comecei a observar as pessoas. A pastora parou em uma lotérica, eu fiquei no carro e eu comecei a olhar para as pessoas que passavam de um lado para o outro. Algumas com dificuldades, pedindo uma moeda, um dinheiro. Outras com carros sem placas, 0 quilômetros, passando. Eu me peguei assim, falando com Deus. Eu falei: Deus, que magnífico que o Senhor é. Porque é maravilhoso nós sabemos que Deus, Ele está em todos os lugares. Deus está neste culto aqui nesta noite, mas também está em vários outros cultos aqui na cidade ao mesmo tempo, segundo aquilo que a gente crê, que Ele é onipresente. No livro de Salmos 139, versículo 7, dá algumas bases sobre isso. Para onde eu irei, né? Se eu for até lá, o Senhor está. Se eu chegar, o Senhor está. Ele está em todo lugar. O nosso Deus maravilhoso. E logo ali, falando com o Senhor, Ele me levou, de repente, irmãos, em pensamento. Me levou, assim, em pensamento. É uma palavra, irmãos, olha, que há muito tempo, eu mesmo, assim, estava recordando que há muito tempo eu não abri a Bíblia nessa palavra. E aí Deus me levou, irmãos, a Eliseu. Quando no exato momento ele é levado por um rodamuinho. E aí ele fica sozinho, com o mar fechado à sua volta. E de repente, irmãos, ele fala esta palavra. E quando ele diz esta palavra, irmãos, olha, automaticamente o meu coração, automaticamente eu vou lá no carro, eu pego a Bíblia e falo: meu Deus, o Senhor vai falar alguma coisa com a igreja. Queimou o meu coração. Ele fala assim, ó: aonde está o Deus de Elias? Que palavra, irmãos? Que palavra? Que palavra, porque, irmãos, eu sempre encarei essa frase como alguma coisa assim, desesperada de Eliseu, ou passando por um momento, talvez, irmãos, quando a gente está numa situação diversa, irmãos, eu consegui entender que Eliseu aqui, irmãos, ele não agiu de uma forma equivocada. Elias tinha subido, o seu mestre, a quem ele caminhou, Eliseu anda mais de 6 anos com o profeta Elias, e começa a caminhar com ele, irmãos, e a Bíblia vai nos dizer que ele faz uma pergunta. Ele diz: olha,
Eliseu, e ele diz: eu quero uma porção dobrada que há em ti. E eu acho maravilhoso, irmãos, porque ele diz: olha, se me verem subindo, verá, se não. E de repente passa um carro de fogo. Você conhece essa história? Quem já ouviu aqui sabe. E você que não conhece, passa uma carruagem de fogo, um redemoinho, leva Elias para o alto. E de repente do alto somente cai uma capa. E a capa cai no chão. Eliseu, irmãos, diante de todos os questionamentos, irmãos, e todas aquelas aquilo que ele estava vivendo, ele fica, irmãos, fechado entre o Mar Jordão, porque para chegar onde eles estavam, eles vieram de uma maneira sobrenatural. E aí a Bíblia, irmãos, ela vai nos relatar, irmãos, que ele grita: aonde está o Deus de Deus? E eu sempre, irmãos, achei muito interessante isso, porque achei sempre desesperador esse grito. Mas esse grito, irmãos, é um grito que ele traz algumas visões para nós. Primeiro, que este grito é um grito assim: aonde está o Senhor? Porque Eliseu, ele poderia ter gritado: onde que está Elias? Cadê Elias? Ué, eu não estou vendo Elias. Não, ele grita: onde está o Senhor, Deus de Elias? Sabe por quê? Porque sem Elias, Eliseu consegue viver. Sem o seu mestre, dá para continuar. Agora, sem Deus, queridos, não dá para ir para lugar nenhum. E ele sabe disso, irmãos, ele sabe. E eu acho que talvez, irmãos, essa palavra que sai de Eliseu, ela quer demonstrar alguma coisa para nós nesta noite. Eu fico percebendo, irmãos, que quando o rodomoinho leva Elias, cai uma capa, essa que você está vendo. Ele toma a capa de Elias. E eu quero entrar na mensagem aqui para o seu coração nesta noite. Porque o caminho agora para ele está fechado. Está o que, igreja? Está o que? Está fechado. Mas ele pega a capa que tem um símbolo especial. Que a capa simboliza a unção. Que a capa simboliza o chamado. E ele vai fazer o que, pastor? Ele vai ter saída para um novo caminho. O que ele vai fazer, pastor? Ele vai dizer: aonde está o Senhor de Elias? E bote a capa no rio e um caminho novo se abre. E queridos, quantas vezes na nossa vida nós vamos nos deparar com caminhos fechados que somente a unção do Espírito Santo de Deus vai poder abri-lo para nós? Quantas vezes nós vamos nos deparar com caminhos, irmãos, ou adversidades, situações difíceis, que somente a presença de Deus, a presença do Senhor, vai poder dar um novo destino para nós. Agora, o que é mais interessante sobre isso, ele segura a capa e clama depois. Ou seja, eu quero dar uma mensagem para a igreja nessa noite, em cima daquilo que Deus ministrou no meu coração. Perceba que primeiro ele toma a capa e questiona onde está o Senhor depois. E pastor, por que ele faz isso? Porque a ferramenta já está nas suas mãos. Eu vou repetir outra vez. Ele toma
oração, você faz uma oração, você repreende o mal, você está na sua casa, é mulher, é homem de oração, e quando o mal ele se instala, ou quando o caminho se fecha, nós procuramos o Deus de outras pessoas. Porque a palavra aqui, irmãos, é maravilhosa. Ele diz: onde está o Deus de Elias? Mas nós precisamos parar de viver testemunho de outras pessoas. Nós precisamos parar de buscar somente o Deus da outra pessoa, o milagre de outra pessoa, a oração de outra pessoa. Ah, pastor, eu estou precisando de algo especial. Outra pessoa. Não, querido. Deus quer te levar a uma profundidade com o Espírito Santo. Olha só que especial. O chamado, irmãos, de Eliseu, no versículo 20, olha só que interessante. Eliseu é chamado lá atrás de uma junta de boi. Você sabia disso? Esta capa que ele está segurando na mão foi uma capa que já passou por ele. Pastor, estou entendendo nada. Olha lá, irmãos. Coloca para mim no 19, só para a gente tentar entender. Partiu, pois, Elias dali e achou quem, irmãos? Quem? Filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Eliseu estava trabalhando. Eliseu estava fazendo o que, igreja? Ele estava trabalhando. E ele estava com a do 10º, ou seja, ele estava atrás da última junta de boi. Ele estava atrás da última junta de boi, e Elias passou por ele e lançou o que sobre ele, igreja? Ele passou a capa. E aí, irmãos, no versículo 20, a Bíblia diz: então deixou o boi. Aleluia! Eu acho maravilhoso, irmãos, porque Elias não falou: ei, Eliseu, que é um ministério, ó, você vai ser bem sucedido, que é um ministério, ó, vamos negociar. Ele diz: não, ele passou a capa, e somente por ele sentir o peso da unção, ele deixou o que ele estava fazendo, ele deixou quem ele era. Querido, se tem uma coisa que vai deixar você de quem você era, é a unção do Todo-Poderoso sobre a sua vida, é o poder do Espírito Santo sobre você. Pastor, tem dias que eu vivo, que eu não me aguento, tem dias que eu falo palavras que eu não quero. O que está faltando? Se a capa passar sobre você, se o chamado chegar na sua vida, se a unção chegar na sua vida, você nunca mais vai fazer o que você fazia antes, você vai fazer coisa nova. Olha só, irmãos, que interessante. Olha, ele passou sobre ele, a Bíblia diz: então ele deixou e correu atrás de Elias. Irmãos, eu gosto muito interessante sobre isso, eu acho interessante. Você que está com a Bíblia aberta, correu após Elias e disse: deixa eu despedir do meu pai, deixa eu despedir da minha mãe. Aleluia. Porque quem quer viver coisa nova vai ter que fazer coisa nova. Quem quer viver nova história precisa fazer coisas diferentes. Eu não estou falando aqui de abandonar pai e mãe. Quem está falando? Eu estou falando de despedir. Pastor, despedir, o que ele fez? Despediu. Então, se você crê, ele disse: vai e volta. Sabe por quê? Porque você sabe que é difícil. Você sabe por que Elias tinha uma certeza, Bia, que Eliseu iria voltar? Sabe por quê? Porque quem experimentou da unção, queridos, e aquela canção, ela diz muito isso: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Eu já frequentei muitos lugares, irmãos, eu já tive em muitos lugares, fui viciado em crack, já fui dependente químico, já tive a minha vida assim afundada no pecado, mas eu sei, irmãos, que o crack estava lá me chamando. Tem muita gente que precisa de clínica, mas depois que eu tive encontro com a presença do Deus Todo-Poderoso, uma vez que o Todo-Poderoso toca a sua vida, uma vez que você sabe aonde você está, não existe mais nada. Você pode até ir, mas você vai
Sabe, só continua, deixa. Ai, sabe, irmão, hoje eu não paro. Olha, eu não quero mais saber de Jesus, não quero. Vai voltar. Se experimentou, vai voltar. Quem experimentou, vai voltar. Eu posso ouvir um glória a Deus nessa noite na igreja que sabe que quem já passou pela experiência do Espírito, volta. E ele vai começar uma nova experiência. O que ele vai fazer? Versículo 21. Ele voltou. E aí Elias falou: opa, vamos embora. Ele falou assim: não, tem mais uma coisa. 12 juntas de bois. Irmãos, presta atenção que eu vou falar para você. Olha para cá agora. 12 juntas de boi indicavam alguém, Cris, nesta época aqui, muito bem abastado de dinheiro, riqueza. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai queimar o seu antigo trabalho. Sabe por quê? Para não ter a experiência de que quando ele estiver lá na frente, aquilo que deu certo no passado traga ele de volta para quem ele era. E nós encontramos muitas pessoas presas assim, pessoas que avançam, mas o passado chama ela porque deu certo. E o passado, não estou falando de passado que deu errado, não, querido. Não. Estou falando de passado que deu certo. Lá atrás eu fui professor, lá atrás eu ganhei dinheiro, lá atrás eu fui assim, lá atrás ele não, pode ter dinheiro, pode ter família, pode ter o que for, eu vou queimar esse passado, eu não posso mais voltar aqui, queridos. Tem coisa nova aqui na frente esperando você. Está na hora de queimar a carroça, está na hora de olhar para frente, uma capa, um chamado, uma unção te espera. E às vezes vai ser assim. Às vezes, irmão Narciso, nós vamos ser impelidos para sair do lugar onde nós estávamos. Às vezes nós vamos ser impulsionados, irmãos. Perceba, irmãos, eu tenho essa experiência com a minha vida. Faz 7 anos que eu pastorei em igreja. Fui por 10 anos dependente, que vocês já cansaram de ouvir essa história. Depois que eu me converti, irmãos, o que eu mais gostava era de ficar no ambiente da minha casa, porque eu morava eu e a minha mãe. O meu pai tinha morrido de infarto, irmãos, me buscando nas ruas. A tristeza imperou na minha casa. Mas quando a alegria começou a chegar no meu lar, o que eu mais gostava era do ambiente da minha casa. Por quê? Porque eu tinha minha mãe só para mim, meu irmão era casado, já tinha. E a minha mãe, irmãos, ela me acordava, ela me paparicava, eu ficava ali, irmãos, era maravilhoso estar ali. Só que a minha mãe, uma pessoa maravilhosa, ela não compreendeu essa transformação. E não quis essa transformação. Mesmo sabendo que ela ligava para a polícia, ela me procurava nas ruas, o vizinho me ligava, ela não quis seguir. E aí, queridos, eu tenho essa experiência, irmãos. Eu tive que optar por me separar da minha mãe. E aí, pastor, o que aconteceu com o senhor? Irmãos, eu tive que fazer, César, a vontade de Deus na minha vida. Ela não quis ir comigo e eu não poderia ficar com ela, porque eu precisava crescer. Deus estava me chamando. E às vezes você precisa despedir de alguns lugares. E às vezes você vai precisar despedir de algumas pessoas. E assim que Deus foi trabalhando no meu coração, porque Ele é fiel. A pastora está aqui, ela se lembra? A primeira coisa que Deus me separou da minha mãe foi um bairro. Foi um bairro. Minha mãe morava em um bairro. Eu fui morar no centro. Depois do bairro, me levou a 30 quilômetros. E hoje me levou a quase 400. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Pastor, e por quê? Porque não está aqui imposta a nossa vontade, nem o nosso desejo. O desejo de Deus é melhor do que a tua vontade e o teu desejo. E nós precisamos entender, irmãos, que quando nós olhamos
tinha, essa capa tem uma coisa diferente. Não dá para ter a mesma vida depois que acaba a capa passa sobre nós. Não dá para nós, irmãos, não dá para nós termos as mesmas palavras, os mesmos jeitos, as mesmas coisas, não tem como mais. Ele sabe o que ele tem que fazer, então ele sabe o que ele tem que deixar, ele sabe como ele precisa prosseguir, ele precisa seguir para um novo caminho. E seguir para um novo caminho dói, irmãos, mas Deus, irmãos, Ele tem sido maravilhoso com você, Ele tem sido maravilhoso, Ele tem te mostrado algumas coisas aqui. Ele queima para não voltar mais lá. Você já decidiu não voltar mais na igreja? Se Deus está aqui e você crê, eu vou repetir de novo. Você já decidiu mudar? Se Deus está nessa situação e você talvez nesse Jordão, quem sabe o que te falta é um posicionamento. É um posicionamento. Quem entende isso, diga amém, igreja. Irmãos, Deus é tão maravilhoso. Acho que ontem eu estava experimentando um pouco dessa graça. A pastora falando comigo uma situação. Eu falei assim, poxa mãe, a vida dessas pessoas são dignas, né? Reciclagem, catadores de reciclagem, as pessoas trabalham duro. Se aparecer um catador agora de reciclagem também na minha frente, eu vou dar um valor. Aí a pastora falou para mim, amém. Ela falou, cara, e nós fomos embora para casa. E eu tinha um compromisso cedo, eu precisava cortar o cabelo no frete às 8 horas da manhã. O pastor tinha um compromisso, eu tinha que deixar ela às 8 horas, de repente toca o despertador 10 para as 8. Tinha que arrumar o Lucas, tinha que se trocar, tinha que sair, o Fred me esperando às 8. Eu falei, meu Deus! E a gente tinha dormido tarde, porque a gente estava meditando na palavra, e aí a gente se trocou, a gente se aprontou, e aí, irmãos, eu fui, liguei, saí com o carro da garagem, e ao dar ré com o carro da garagem, passou um senhorzinho com uma bicicleta e uma sacola. Porque se o despertador tocasse 7h10, ele não ia passar. Mas tocou naquela hora. Eu baixei a janela e falei, o senhor é catador de reciclagem? Eu sou filho por quê? Porque toma. Ele falou, meu Deus, aleluia, glória a Deus. É esse Deus que te escuta dentro do carro, que prepara uma hora, que atrasa um relógio para abençoar alguém, que quer mudar a tua história, que quer mudar a tua vida. O Deus do céu está escutando a sua oração. Que se sai depois não pega, se sai antes não pega, esse Deus na hora correta. Por isso que a gente vive falando aqui para os jovens, não apresse namoro. Por isso que a gente fica falando para as pessoas, não apresse as coisas, não apresse trabalho, não saia na primeira briga, não saia nessas calma, calma. Deus está te ouvindo, igreja. Então ele pega a capa que ele conhece. A capa que ele sabe. Ele ira. Onde está o meu bebê? Mas funciona. O caminho novo se abre. A ferramenta já estava com ele. A ferramenta já estava nas suas mãos. Deus queria o que, irmãos? Deus queria trabalhar a vida de Eliseu. E essa experiência, queridos, do capítulo 2, essa experiência que você está vivendo, ela vai servir para a vida de alguém.
Eliseu, o meu marido morreu, e eu fiquei só, e veio o credor levar-me os meus 2 filhos. A viúva do azeite, você já conhece. E ele vai falar o que para ela? Bom, como eu fiquei segurando muito tempo na mão, serviu para mim. Deixa eu perguntar para ela: o que você tem em casa? Porque no meu grande momento de aflição eu percebi, o negócio estava comigo. Aleluia! No meu grande momento de aflição eu percebi, estava mais perto do que eu imaginava. O que é que você tem na sua casa? Porque ela estava desprezando o azeite que estava dentro do seu lar, estava desprezando o azeite que já estava dentro da sua casa. Queridos, uma das grandes, as maiores vitórias que Deus vai dar é usando ferramentas que Ele já te entregou. Quem se lembra do Mar Vermelho? O Mar Vermelho estava fechado, Deus abriu, mas não abriu sem antes dizer para Moisés: estenda o cajado, estenda a sua mão, estenda. Ele deu ferramentas, Ele já te deu ferramentas. Para um deu profecia, para outros deu palavra, para outros deu uma outra coisa, mas a ferramenta já está nas suas mãos, a capa já está nas suas mãos, já está na sua mão. Aleluia! Pastor, eu estou vivendo momentos de tantas incertezas. Tenha certeza, a unção às vezes está diante de você. A capa, a unção está diante de nós. Talvez você ainda não pegou. Talvez você ainda não desceu, não buscou. Talvez ela esteja batendo na sua porta hoje. Talvez o que você precise só falta isso, mais nada. Deus tem um novo caminho para você, um novo projeto, umas novas histórias. Talvez o que a gente precisa é só da resposta da unção. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Queridos, eu quero terminar nesta noite dessa forma no seu coração. Talvez você está se questionando assim: pastor, onde está Deus? Eu tenho passado por tantas coisas e tenho perguntado: onde Ele está? E se nós mudássemos a pergunta nesta noite e perguntássemos: aonde está o teu Deus? E se eu te perguntasse nas adversidades que você tem enfrentado, como é que você enfrenta? Onde está o teu Deus? Pastor, o meu Deus é palavrão, o meu Deus é, eu puxo meu cabelo, sabe onde é o meu Deus? O meu Deus é o meu remédio, o meu Deus é diazepam, o meu Deus é injeção, o meu Deus é droga, o meu Deus é cocaína, o meu Deus é maconha, o meu Deus é tocar violão, o meu Deus é engrandecer a Deus, o meu Deus é tocar instrumento, o meu Deus, mas não é coisas. Eu pergunto para você: aonde está? Que lugar? Em que lugar Ele está ocupando? Porque aqui o posicionamento é lugar. Em que lugar está o Senhor? Aonde Ele está aí? Aonde Ele está aqui? Aonde Ele está quando Ele quer? Irmãos, Deus só quis mostrar para Eliseu: o mesmo Deus de Elias sou eu, o mesmo Deus seu. Elias, o mesmo Deus de Elias sou eu, o seu Deus. Elias achou, Deus de Elias era o nosso Deus. Eliseu achou, o seu Deus era o Deus de Elias. E o nosso Deus onde está? Onde tem estado o nosso Deus?
lá no teu trabalho, no meio dos amigos, ou nas adversidades. Agora deixa eu te perguntar um negócio mais a fundo. E na alegria? Você comemora como é? Eu me lembro, irmãos, uma vez que eu ganhei uma causa, fui levar 3 mil reais de oferta para a igreja. E alguém falou assim: você é louco, rapaz? Eu falei assim: não. Meu pastor só me ajudar em oração. Vou ajudar no reino de Deus. Como as coisas desta terra são loucuras. A gente vence batalhas e a gente bate no peito e acha que venceu sozinho. Estou falando nem que eu oro aqui só, não. Estou falando de uma igreja que ora. Queridos, muitas batalhas que você venceu nem foi teu joelho que te deu. Muitas palavras proféticas que te deram seguimento nem veio do nosso raciocínio, foi orações respondidas. Foram pessoas que intercederam. Eu lembro que quando eu usava droga, eu ia lá no canto, irmãos. Olha o que eu fazia, irmãos. Eu ia lá no canto da porta, eu urinava lá dentro. Daí eu sentava do outro lado, fumando um cigarro de maconha, vendo as minhas irmãs limparem com bota. Eu falei assim: vamos lá, aos crentes tem que se lascar. Mas no meio de algum rodo daquele, César, alguém falou assim: Senhor Jesus, converte esse jovem. Irmãs, vem aqui, dá a mão. Senhor, meu Deus, alcança esse jovem que estava lá. Porque no Deus alguém poderia falar: chama a polícia. Eu cansei, irmão. Irmãos, quantas vezes eu fui entrar e irmãos, teve igrejas que eu entrei que chamaram a polícia para mim, irmãos. Eu estava drogado. Não tinha razão, não. Tem lugares que a gente, tem pessoas que não entram, mas eu não estava querendo quebrar nada. Já estava quebrado. Mas é por causa que os nossos antecedentes, sabe, irmãos? Naquela época respondia processo por tentativa de homicídio. Sabe, irmãos, essas coisas que Deus faz. Onde está o teu Deus na tua alegria? Quando Ele te dá uma vitória, quando Ele muda a tua história. Onde Ele está aqui? Onde Ele está? Que maravilha! A Bíblia diz para nós, Salmo 145, versículo de número 9. Ele não está longe. A Bíblia diz: perto está o Senhor daqueles que o buscam e o invocam. Está perto de quem busca. Que nessa noite você saia daqui diferente. Que nessa noite nós possamos sair daqui nos perguntando: mas onde está o nosso Deus de verdade? Eu preciso deste caminho. Talvez a capa esteja comigo. Levante a mão. Diga assim: a capa já está comigo. Às vezes já está com você. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes você já recebeu o caminho. Eliseu bate, volta, vai embora para a sua casa. E vai ser agora o novo líder do seu chamado. Vai substituir Elias. Eliseu volta, substituir Elias. Sabe por quê? Não começou na capa. Começou de se despedindo. Eu quero, nessa noite, que vocês coloquem em pé. Eu gostaria muito assim, que você feche os seus olhos por um minuto. Às vezes está difícil da gente encontrar um caminho novo, sabe por quê? Porque é difícil da gente se despedir de algumas coisas que têm prendido a gente. Deixa eu te falar uma coisa muito real. A primeira coisa que prende Eliseu, sabe o que o pai chama? Família, irmãos. Tome cuidado. Tome cuidado. O que Deus tem para a irmã Érica é para a irmã Érica, irmão Nilson, para a irmã Nilson. O que tem para a Bia, para a Ana, é para a Ana. São coisas simples. Deus não vai fazer eles viver um ministério só. Às vezes pode, pastor, pode. Mas ainda que eles vivam um ministério só, mesmo assim, dentro do ministério são coisas distintas. Deus tem para cada um de nós uma história e precisa que nós, startamos, iniciamos
aquilo que Ele tem para nós. Ele despede da mãe, queima a carroça e diz: ó, vou avançar porque a capa já passou sobre mim. Eu preciso agora, pastor Marcos, de uma nova visão. Eu preciso agora de um novo caminho. Esse caminho só abre na unção do Espírito Santo. Feche seus olhos nessa noite, queridos. Feche seus olhos onde você está. Eu quero orar com você por um minuto. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai do nosso querido e Salvador Jesus Cristo, faltam ainda 4 minutos para nós encerrarmos esse